Olá, queridos amigos da TV Nova Luz. Realmente é uma nova luz que nós temos recebido nesse século XXI. E essa luz vem de Jesus. E esse nosso programa tem como meta chegar ao seu coração e levar os ensinamentos do Mestre para que você viva melhor e construa a sua felicidade com muita consciência. Estamos entrando no ar com o programa Viver e Transformar. Hoje nós vamos conversar sobre punição e vingança. A nível de inconsciente ou de subconsciente, a gente age e depois diz assim, por que que eu fiz aquilo? Eu não devia ter feito aquilo e fiz. É como se fosse dois eus dentro do nosso próprio eu. Mas o Espiritismo diz que é muito mais que dois eus. Hermínio Miranda diz que nós somos um condomínio espiritual. Tem tantos personagens dentro do nosso psiquismo que nos ajudam nas decisões, que muitas vezes, meus irmãos, por incrível que possa parecer, a gente deseja o mal para o outro, a gente deseja vingança. Ah, eu quero que ele sofra. Ah, não, esses caras que estão desviando dinheiro, aí eles vão ter que pagar muito caro sobre tudo isso. A gente deseja do nosso inconsciente, porque conscientemente falando, nós já sabemos que a vingança e a punição não é um bom caminho. Será que Deus está nos punindo da gente ter esse bando de gente aí desviando os dinheiros da nossa população? Será que Deus está nos punindo quando a gente sofre um acidente, quando a gente perde um amigo numa expiação coletiva? O que vocês acham? Vamos participar. Nós vamos começar perguntando a Soninha aqui. Ah, não. Primeiro tem a nossa música. Olha, já havia me esquecido que a gente começa com música, a gente começa em alto astral, tá? Vamos lá. Então eu vou cantar Suave ao Jugo, de Ana Amélia. Senhor, tua luz traz imensa paz, tu és a verdade e o caminho, porto seguro das aflições, amparo ao sofredor. Suave é o jugo por teu amor, ó bondoso Senhor. Suave é o jugo por teu amor, ó bondoso Senhor. Então, agora é a Soninha. O que você acha, Soninha, dessas punições, né? Será que Deus nos puniria? Depois da música da Rosália, né, fica até difícil dizer não. Porque, dizer sim, né, concordar com você. Sim, porque suave é o jugo pelo amor, né? É interessante porque quando nós pensamos em punição, a gente precisa sempre voltar o olhar para cada um de nós, né? Então, por que eu quero punir o outro? Normalmente porque o outro fez alguma coisa contra mim, ou contra o que eu penso, ou contra o que eu acho justo, certo, né? E aí eu vou aplicar a minha justiça, que vem através de uma punição. Só que a justiça, ela leva em consideração o outro, a circunstância, o porquê o outro fez, né? No programa anterior nós falamos da questão lá de Suzano, né? Na questão da divulgação do assassino ou não.
E é isso, quando a gente vai fazer a justiça, não implica em punir, não necessariamente, né? Mas nós, com nosso orgulho, né, com nossa vontade de estar certo em tudo, acabamos punindo, né? Ou vamos falar um pouquinho de punição, depois a gente faz as vinganças, que tal? Vamos falar de punição. É porque punir, como disse a Soninha, a gente quer punir os filhos por algumas artes, né, que todos eles fazem mesmo, eles não sabem o caminho certo ainda, eles precisam dessa encarnação para que os pais os conduzam ao bem. A gente precisa estar sempre ali orientando, mas não precisa punir, porque eu nunca bati nos meus filhos e nem nenhum tipo de restrição punitiva que fizesse com que eles se sentissem menores. Humilhados, Então, eu sempre procurei mostrar para cada um deles o que deveriam fazer de correto, e quando eles não obedeciam às ordens, porque eu acho que numa família tem sempre quem manda, né? E a gente, enquanto pais, a gente tem que mandar, não pode deixar eles fazerem o que querem, mas não precisa punir. Assim como o nosso Pai Celestial também não nos manda nenhuma punição. Eles estabelecem leis que, quando você desobedece essas leis, você se autopune, não é? A coisa ocorre assim. Mas falando da educação, que é uma coisa complicada, educação de criança, a punição que eu dava para os meus filhos era tirar deles algumas conquistas que eles já tinham. Então, era diminuir mesada, era proibir de ver a televisão, que na época não tinha tablet, graças a Deus, de ver alguns programas de televisão que eles gostavam de ver. Algumas regalias que eles já tinham conquistado, a gente corrigia, dizendo, não, essa semana você não vai ter, porque você não agiu dentro daquilo que nós gostaríamos que vocês fizessem. E eles compreendiam perfeitamente, nenhum filho se sente injustiçado, porque eles têm na cabeça, eles sabem quando eles fazem certo e quando fazem errado, né? Principalmente se são cuidados com o amor e o carinho necessário. Mas é importante a gente falar com relação a Deus, nosso Pai. Deus não nos pune. Então, o nosso Pai Celestial, ele fez leis para que essas leis favorecessem o nosso progresso. E quando a gente não age dentro das leis de Deus, que estão inscritas na nossa consciência, a gente mesmo escreve uma punição. Se não agora, em vidas próximas, né? Em próximas encarnações, não é, Rosália? Eu acho bem interessante o que você falou, porque a punição é interessante porque parece que ela oferece para a gente algum tipo de prazer que a gente não... sim, né? Que a gente não... Enfim, dá um poder, né? Punir alguém dá uma espécie de poder. Assim. Quando você estava falando de educação, estava lembrando, porque lá em casa, nós somos 7 filhos. E meu pai é músico e ele costuma dizer que é um para cada nota musical. Ah, que lindo! Mas ele sempre viajou bastante com a música. E a minha mãe, na verdade, a gente tem 2 mães, né? A minha mãe, mesmo biológica, e a que a gente nem consegue chamar de tia, porque a mãe também, a Dindita, que elas são irmãs, né? E era muito interessante, quando a gente fazia qualquer travessura na infância, a minha mãe, Heloísa, falava assim, olha, vocês têm 2 escolhas, ou conversar comigo, ou apanhar da mãe, Dindita. E era engraçado demais até falar isso, porque todos nós escolhemos apanhar. Por que a gente escolhia apanhar? Porque a minha mãe, Heloísa, ela botava a gente sentado na cadeira e mostrava para a gente a nossa responsabilidade naquilo. Então, ela ficava horas falando, aí trazia a gente para a responsabilidade. E a gente brinca com a Dindita até hoje, que era muito interessante, assim, quando ela abria o armário e pegava um cinto branco do meu pai, a gente sabia que a besteira era muito grande que tinha feito. E a gente fala que, ela falou, realmente, é um tipo de prazer que a gente não percebe conscientemente muitas vezes, né? Você punir alguém é um prazer que a gente realmente não deveria
ter gosto prazer de sentir, mas a gente precisa substituir o mal por alguma coisa, né? Porque se você pensar assim, Deus é bom e justo, então ele não pune, ele dá uma oportunidade para que você vivencie aquilo e corrija e faça diferente. Mas nós não somos Deus, então nós queremos punir o outro, né, corrigir o outro através de algo que faça com que ele sofra, ou que ele sinta a dor que nós sentimos quando ele nos fez aquela coisa. Então, só que ninguém quer ser mal. Então a gente sente o prazer, mas a gente não diz que isso é um prazer. O prazer, na verdade, ele vai encobrir o ato de maldade que eu estou cometendo. Que é todo aquele pacotinho. Mas então, não, eu estou corrigindo o egoísmo, outro. a vingança, o duelo, tá tudo junto ali, né? Eu estou corrigindo porque ele fez alguma coisa errada. Eu estou ajudando, né? Eu nunca consegui bater nos meus filhos com nada, nem um beliscão, nem uma palmada, porque eu me sentia mal em fazer isso, eu não sentia nenhum prazer nisso. Interessante isso, né? Talvez porque eu tenha sido criado assim, a minha mãe nunca me deu uma palmada, nem meu pai, nunca. A gente era só conversa, aquela coisa que você falou, aquela coisa chata de ter que ouvir aquilo. Prazer e responsabilidade, né? O prazer que meu pai tinha de sentar, a gente falar. Não deixa de ser uma punição para a criança. Mas é o que a gente está falando, porque assim, qual é a raiz? Nada, nenhum ato de violência. Mas qual é a raiz, né, por trás, né? Porque às vezes a palmada não foi dada, né? Mas às vezes uma palavra, né? Como você colocou, eu restringia coisas que eu sabia que os alegravam, né? Para eles isso devia ser pior. Muito Os meus filhos também diziam isso. Ai, mãe, eu preferia que você me batesse. Mas é verdade. Agora, eu acho que o que a gente pode discutir também é a questão da diferença entre a punição e a vingança. Né? Porque quando você pune, mesmo que você faça alguma coisa que o outro vá se sentir humilhado e tudo, a tua intenção é diferente da vingança, né? E a vingança não, a vingança eu preciso me vingar. É como se eu estabelecesse que eu só vou ficar em paz quando eu me vingar daquele que me maltratou de alguma forma e me ofendeu, né? E aí, quando a gente fala de vingança, a gente tem que pensar no que a gente chama de vingança positiva, que é simplesmente, não vou mais falar com a Rosália. Sou indiferente. E é uma vingança, porque se a gente tem uma relação legal, de repente eu paro de falar com você, isso de alguma forma vai me fazer mal, vai lhe afetar. Então isso a gente chama de vingança positiva. Não estou fazendo nada demais, eu não quero mais saber. E a vingança negativa, que é aquela que você fica arquitetando uma forma de prejudicar o outro, ou falando mal, difamando, ou até mesmo chegando às vias de fato, né? Como muita gente se vinga mesmo matando o outro, enfim. Então, e tudo gira em torno de aliviar o meu orgulho, né? A minha dor. Porque tem dor que é muito forte. Né? Eu me lembro numa mesa mediúnica, eu sempre trabalhei como médio de incorporação nas reuniões de desobsessão. Porque os obsessores tinham muita afinidade comigo. Então, eu sou uma obsessora, né? Já devo ter um treinamento de obsessão lá do passado, e eles se manifestavam através de mim. Então, nós estávamos tentando, num tratamento de desobsessão, tirar um dos perseguidores de uma das amigas nossas, que sofria muito com aquele perseguidor. Aí ele trouxe para a mesa mediúnica, dizendo, dá para perdoar uma pessoa que queima seu filho na sua frente? É difícil. Aí, você vê, porque nós já fizemos tanta atrocidade no passado, porque é uma dor tão forte, você não poder fazer nada, ficar vendo uma pessoa matar um filho seu de uma forma tão cruel. Quando ele falou assim, a gente movimenta aquele lado animal ainda que a gente tem, né? Não dá para perdoar. Então, é muito interessante o que você está falando. Dá para com o tempo, você entender por que você passou por aquilo. A reencarnação explica, não foi um acaso que você passou por aquilo. Mas assim, o humano, né? O humano, como diz Nietzsche, demasiadamente humano, é você falando, não, esse cara vai ter que pagar. E ficou, quando ele achou aquela criatura, ele acoplou no psiquismo dela, porque quando você tem culpa, você atrai. Exatamente. Né? Eu lembrei agora, enquanto você estava falando, do irmão do Chico,
também numa mesa mediúnica, que ele ficou ao lado, né, do obsessor, né, porque a justificativa era muito boa, né? Então ele falou, não quero mais ajudar essa mulher não, porque ela merece, né? Mas é interessante a gente pensar que, na verdade... Só fazer uma parte, a Sueli falava isso para mim, Leila, não fica do lado do obsessor. Isso, Sueli Calda-Chuva. Exatamente. A Sueli Calda-Chuva, minha amiga que me desenvolveu o potencial mediúnico. Não fica do lado do obsessor, porque a tendência humana da gente é falar, não, ele tem razão. Criar uma empatia, não, tá certo, tem que se vingar mesmo. Mas o que acontece? Você perdoaria alguém que queimou o seu filho? Não foi você que queimou. Você está sentindo dor, mas não foi você que queimou. Foi o outro. Cada vez que você tocar naquela ferida, você vai ficar machucado. E você vai reviver aquele momento, né? Eu acho que é o grande. Isso é muito importante, porque nós nos prendemos onde está o nosso pensamento, né? Então, aquela dor fica sendo repetida. Eternamente. Na verdade, isso é muito interessante mesmo, mediúnica, porque você precisa mostrar para o outro que o obsessor não prende aquele obsediado. Ele está preso. Os dois estão envolvidos nesse emaranhado, né, e vão passar aquele tempo até que um se eleve, né? Ou através, né, quando tem a história lá do Máscara de Ferro, através de você, o obsessor, perceber que realmente aquele sujeito não é mais o mesmo que queimou, né, e dá-lhe tempo nisso, ou através do obsessor perceber que aquilo está prendendo. Estão prendendo ali, está deixando preso naquela situação, né? E aí você falou do perdão, que é o antídoto de tudo isso, né? E perdoar não é esquecer o que o outro fez, né? Perdoar não é deixar para lá simplesmente, não. Você sente a dor, mas você compreende que o outro tem uma razão. Exatamente. E o Espiritismo traz exatamente essa compreensão do porquê aconteceu, como você falou, né? Sabe-se a outra vida, o que aconteceu para que eu possa... porque a vida tem noção de continuidade, meus irmãos. O que nos acontece nessa existência, vamos falar vida e existência, né? Que a vida é uma só. Nós só temos uma vida, mas nós temos múltiplas existências. Então, o que acontece nessa existência agora é resultado direto do que aconteceu em vidas anteriores. Você está no palco, digamos assim, como diz Shakespeare, né? A vida é um palco. Você está no palco, vestindo um personagem com vários outros personagens que fizeram parte do seu teatro do passado. E essa continuidade da vida é que traz consciência para cada um de nós que Deus não pune, não nos pune. E que nós não deveremos desejar vingar de ninguém, porque, como disse a Soninha, você fica aprisionado, acoplado àquele momento, você não abandona aquele momento. Tem um amigo nosso que dizia assim, você põe uma brasa na mão e fala, ai, como está queimando essa brasa, nossa senhora, que eu estou morrendo de dor, vai queimar minha mão inteira. Aí o outro falou assim, amigo, joga essa brasa fora, joga isso aí fora. Eu posso jogar fora, né? É o que acontece com a gente, você fica preso àquele momento de dor. Exatamente. E revivendo aquilo, querendo fazer justiça com a sua própria mão. E você vai gastar, na verdade, você vai perder, nesse caso, é perder mesmo tempo, né? Porque você vai demandar força sua, uso da sua inteligência, né? Toda uma estrutura ali que você vai ter que trabalhar, que você vai construir, até chegar àquele outro, né? E, na verdade, você não sabe se você realmente vai ter êxito. Porque se aquele outro já tiver, como nós acabamos de conversar, em outra situação, né? Está em outro patamar evolutivo, você que está ali preso, né? Então é complicado. Me lembrei agora de uma coisa, né? Vamos pensar só nessa vida, né? Em situações dessa existência. Muitas vezes a pessoa quer se vingar do outro porque ele tem uma leitura da situação. Mas ele não sabe de tudo o que aconteceu. Excelente. Ele não sabe por que aquele outro agiu daquela forma. E aí, tudo bem, vamos partir desse pressuposto. Essa pessoa A, que quer se vingar de B, acaba se vingando. E lá na frente, essa pessoa A que se vingou descobre uma outra história, uma outra versão dessa história. E aí?
E aí vem a culpa muitas vezes. É verdade. E interessante que a vingança, ela cria um círculo vicioso de dor. Eu fico lembrando da família do Virgulino, que foi o Lampião. Aquela briga daquelas duas famílias, olha quanto ódio gerou, porque um foi vingar porque matou o filho dele, o outro foi lá e matou o filho do qual, e o do qual matou os herdeiros, e foram matando, se matando, e criaram uma organização, um círculo vicioso de dor. Então, quando a gente pensa que o vingador tem razão, né? Que era o meu caso quando eu trabalhava na mesa mediúnica, ele tem razão, gente. Como é que pode essa criatura fazer isso com ele? Vai perseguir mesmo, mas não tem razão. Porque se torna uma verdadeira prisão, meus irmãos. Se você está nesse projeto aí, de ter raiva de alguém, de querer que a pessoa fique mal, até o seu desejo é força contra você. Não é só o fato de você não fazer, que tem gente que fala assim, eu gostaria muito que ele se perdesse, que ele se danasse, que ele ficasse mal. Só esse seu desejo, eu vou só contar um exemplo. Uma vez, eu estava chateada, muito chateada com uma pessoa, eu falei, gente, tanta gente morre, por que essa criatura não desencarna, não vai embora logo, né? E alivia o meu amigo que sofre tanto com ela, que era um amigo meu que sofria muito num casamento. Aí eu desejei isso. Tanta gente morre. Menina, na semana seguinte, a mulher adoeceu, ficou tão ruim, e eu fiquei com tanta culpa. Eu tô te falando da culpa. Eu fiquei assim, meu Deus, como é que eu desejei isso? Será? Eu sei que eu não tenho força para fazer esse mal nela, mas só o fato de eu ter desejado me deixou tão mal comigo mesma, porque você não tem esse direito, né, meus irmãos? Nós não temos esse direito, porque hoje a gente já compreende que cada um é responsável pelos seus atos e que a vida continua certamente. Esse obsessor que estava com essa senhora lá, que a gente estava tentando libertar, estava fazendo um bem enorme para ela, né? Nós tentando doutriná-lo assim, e graças a Deus nós conseguimos, né? Mas ela, se ela não mudasse a maneira dela ser, ela ia conquistar outro obsessor, ela ia atrair outro. Então, um obsessor, um problema de perseguição espiritual que a gente esteja vivendo, nos ensina muita coisa também. A gente começa a pensar, gente, se eu fiz mal a essa criatura no passado, eu sou capaz de ter feito mal a muito mais outras pessoas. Você vê que quando o obsessor, ele encontra uma pessoa, aquele pessoa que ele quer perseguir, né, que ele quer se vingar, por que ele reconhece essa pessoa? Se ela está num outro corpo, porque não é mais a mesma da outra vida. Sim, tem outra aparência, né? Tem uma outra aparência. E como é que ele reconhece? Pelo teor vibratório. Porque aquela pessoa, aquela senhora, como você diz, ela também não é tão boazinha. Se ela não está cumprindo o papelzinho dela aqui direitinho. Ela deu a brecha, que deu uma brecha para a entrada, né? Porque, de repente, o sentimento é o mesmo, né? Muito interessante. Tem uma música antiga do Lamartine Babo, a Rosália que gosta de música, que fala assim, eu gostei tanto, tanto quando me contaram que te encontraram bebendo e chorando na mesa de um bar, né? E que quando os amigos do peito por mim perguntaram, um soluço cortou sua voz, não te deixou falar. Mas é assim mesmo, até em música você conta desse desejo íntimo que a gente tem de fazer justiça. Na verdade, a gente não quer vingar, a gente quer fazer justiça com as próprias mãos, quando você é ferida. Agora, quando você é ferida a tal ponto que você tem que se organizar para realizar uma vingança, que é o caso desses grupos sociais aí, esses terroristas, né? Que eles têm, se você for ver a fundo, eles têm uma filosofia, o porquê que eles estão se organizando para detonar uma porção de gente ao mesmo tempo, que isso acontece. Aí você entende que essa vingança,
essa vingança é porque eles não compreenderam o sentido da vida. Porque se eles tivessem compreendido, eles não iam se organizar para realizar essa vingança, entre aspas, social. A questão é que é bom deixar bem claro que a justiça com as próprias mãos, ela não segue a lei de justiça, amor e caridade. Né? Porque, na verdade, ela não vai observar aquilo que a lei de justiça observa, que é a sua melhoria, o seu esforço em se melhorar. A gente não quer saber se o outro está melhorando. Então é bom deixar isso bem claro, né? A justiça com as próprias mãos é vingança, sim, é punir. As leis de Deus, nas leis dos homens, a gente quer punir o malfeitor. Nas leis de Deus, ele quer resgatar o malfeitor. É diferente. A lei de Deus, eu acho lindo esse texto do Evangelho, essa parte, quando Jesus fala assim, se uma ovelha do meu rebanho se desviar, eu paro todo o rebanho e vou atrás da ovelha desgarrada. Olha que coisa linda, gente. Não é? Você só falou, Jesus mesmo. Eu lembrei, tem um vídeo circulando nas redes sociais de uma encenação na rua da passagem da crucificação, né? E aí tem um jovenzinho com síndrome de Down que ele afasta o que está representando um dos soldados romanos e abraça Jesus, não deixa mais ninguém bater, né? E eu achei tão interessante, porque se a gente, por exemplo, dá uma olhadinha no Evangelho de Lucas, a gente vai ver a passagem de um dos guardas batendo, um dos soldados batendo em Jesus, e Jesus pergunta para ele, por que me bates, né? Se ele realmente não fez nada, né? Muitas vinganças são realmente perda de tempo. A gente tenta transformar, trocar as palavras, né? Deixou de ganhar. Nesse caso, é perder mesmo. Nesse caso, é desperdício. Porque muitas vezes a pessoa com quem você está querendo, planejando uma vingança, nem sabe, muitas vezes, da sua existência. Da sua existência aqui, né? Falando da atualidade. Eu estou com muita raiva porque a pessoa pegou o meu emprego. A pessoa, às vezes, nem sabe quem você é. Então, é uma perda de tempo mesmo. A gente está deixando de construir outras coisas porque a gente está se movimentando a nossa energia, movimentando a nossa inteligência para destruir um outro que não sabe muitas vezes da gente. Né? Eu acho então, é só a gente pensar um pouquinho. Eu acho importante a gente deixar claro, você falou em redes sociais, que quando a gente vai para uma rede social para incitar uma vingança, para se associar a essa punição, né? essa raiva, incitar esse ódio, nós estamos nos ligando vibracionalmente a essa pessoa. Estamos assumindo, né? E nós estamos vivendo esse momento, né? Já estamos terminando, nosso tempo está terminando. Mas é bom lembrar, meus irmãos, nós estamos vivendo esse momento. Chega desse negócio nós e eles, como se nós fôssemos um povo dividido em dois. Isso não existe. Nós somos um povo, todos nós queremos o bem dessa nação, com as nossas limitações, cada um dentro do seu entendimento de vida. Mas nós somos irmãos, quer queiramos ou não. Então vamos ouvir. Vamos lá. Vamos ouvir mais um pouquinho da música, lembrar desses ensinamentos que vêm em forma de harmonia, né? Como a música faz bem pra gente. Vamos. Senhor, tua luz traz imensa paz. Tu és a verdade e o caminho, porto seguro das aflições, amparo ao sofredor. Suave é o jugo por teu amor, ó bondoso Senhor. Suave é o jugo por teu amor, ó bondoso Senhor.
Aí, meus irmãos, suave é o jugo por teu amor, né? Quando a gente entende o projeto de Jesus, a gente enfrenta as dores de uma forma bem mais suave, né? Até a próxima, eu vou me despedir de uma vez, e depois passo para as duas. Até a próxima, se Deus quiser, Rosália. Até a próxima, se Deus quiser. E aí? Pois é, até a próxima. Um beijo enorme em cada um.